Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram para decidir como entregar Jesus à morte. Depois de o amarrarem, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, que havia traído Jesus, vendo que este tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei quando traí sangue inocente. Eles disseram: O que nós temos a ver com isso? Isso é com você. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e saiu. Então foi-se enforcar. Mas os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Depois de consultarem uns aos outros, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro como lugar para sepultar estranhos. Por isso aquele campo é chamado de Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriram as palavras de Jeremias, o profeta, e pegaram as 30 moedas de prata, o preço que foi definido para o homem, aquele em quem alguns dos filhos de Israel puseram um preço, e as deram pelo campo do oleiro, segundo o que Jeová tinha me ordenado. Jesus estava então perante o governador, e o governador lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor mesmo está dizendo isso. Mas ele não deu nenhuma resposta enquanto estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Então Pilatos lhe perguntou: Não está ouvindo quantas coisas testemunham contra você? Contudo, ele não lhe respondeu, não, nem com uma só palavra, de modo que o governador ficou muito surpreso. Por ocasião da festividade, era costume do governador soltar um preso, aquele que a multidão quisesse. Eles tinham então um preso chamado Barrabás, um criminoso muito conhecido. Portanto, quando estavam reunidos, Pilatos lhes disse: Qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Pois Pilatos sabia que o tinham entregado por inveja. Além disso, enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou este recado: Não tenha nada a ver com esse homem justo, pois hoje eu sofri muito num sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedir Barrabás e a fazer com que Jesus fosse morto. Então o governador lhes disse: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Disseram: Barrabás! Pilatos lhes disse: O que então devo fazer com Jesus, o chamado Cristo? Todos disseram: Para a estaca com ele! Ele disse: Por quê? O que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais: Para a estaca com ele! Vendo que não adiantava, mas ao contrário, que se criava um alvoroço, Pilatos pegou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste homem. Isso é com vocês. Todo o povo disse em resposta: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos! Ele soltou então Barrabás, porém mandou que Jesus fosse chicoteado e o entregou para ser morto na estaca. Os soldados do governador levaram Jesus para a residência do governador e reuniram em volta dele todo o grupo de soldados. Depois de despi-lo, puseram nele um manto escarlate, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, bem como uma cana na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! Então cuspiram nele, pegaram a cana e começaram a lhe bater na cabeça. Por fim, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e puseram de volta nele suas roupas, e o levaram para ser pregado na estaca. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão. Obrigaram esse homem a prestar serviço, carregando a estaca. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber. Mas depois de prová-lo, ele se recusou a beber. Depois de pregá-lo na estaca, repartiram suas roupas, lançando sortes, e ficaram sentados ali vigiando-o. Também colocaram acima da sua cabeça a acusação contra ele por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
2 ladrões foram então pendurados em estacas ao lado dele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Você, que ia derrubar o templo e construí-lo em 3 dias, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, desça da estaca. Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, começaram a zombar dele, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é rei de Israel, que desça agora da estaca, e nós acreditaremos nele. Depositou sua confiança em Deus, que ele o salve agora, se ele se agrada dele, pois disse: sou filho de Deus. Do mesmo modo, até os ladrões, que estavam em estacas ao lado dele, o insultavam. Da 6ª hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até a 9ª hora. Por volta da 9ª hora, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos que estavam ali disseram: Este homem está chamando Elias. E um deles correu imediatamente, pegou uma esponja, ensopou-a em vinho acre, colocou-a numa cana e deu a ele para beber. Mas os demais disseram: Deixe-o! Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Novamente, Jesus clamou em alta voz e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, e eles se tornaram visíveis a muitas pessoas. Mas, quando o oficial do exército e os que estavam com ele vigiando Jesus viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo e disseram: Certamente este era o Filho de Deus. E havia ali muitas mulheres observando de certa distância. Elas tinham acompanhado Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre essas estavam Maria Madalena, também Maria, mãe de Tiago e de Josés, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde estava avançada, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também tinha se tornado discípulo de Jesus. Esse homem se aproximou de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe fosse entregue. José pegou o corpo, enrolou-o em puro linho fino e o colocou no seu túmulo novo, que tinha aberto na rocha. E depois de rolar uma grande pedra até a entrada do túmulo, foi embora. Mas Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali sentadas diante da sepultura. No outro dia, o dia seguinte ao da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram perante Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor dizia, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias eu serei levantado. Portanto, ordene que se mantenha a sepultura em segurança até o 3º dia, para que não venham os discípulos dele, o furtem e digam ao povo: ele foi levantado dentre os mortos. Então, esta última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos lhes disse: Vocês podem levar soldados. Vão, mantenham a sepultura tão segura quanto puderem. De modo que foram manter a sepultura em segurança, lacrando a pedra e colocando soldados de guarda.